Você vai conseguir aumentar suas vendas e convencer o cliente muito mais rápido com essas técnicas que eu vou te falar. São técnicas muito simples de aplicar e tudo que você vai precisar é de uma caneta e um sorriso. Essas 3 técnicas vão facilitar a sua negociação com o cliente e te ajudar a vender o seu design muito mais rápido. Mas atenção! Essas 3 técnicas precisam ser usadas em conjunto e na ordem em que eu vou te falar. Se você perder algum detalhe, elas não vão funcionar tão bem quanto deveriam. Eu sou J1711, seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, a maior resistência de criativos do mundo. Se inscreva e manda esse vídeo para aquele seu amigo que é designer também. Antes de você ir atender qualquer cliente, você precisa estar bem consigo mesmo, com a vida e de bom humor. Me conta aqui nos comentários se você sabia que o bom humor era uma técnica de vendas. Mas como você usa o bom humor para te ajudar a vender mais? O que eu vou te contar agora não é um segredo, mas são poucos que vão te falar sobre isso. O bom humor vende e vende muito. Inclusive já falei exatamente isso aqui no canal em outros vídeos. Mas essa é a primeira coisa que você precisa fazer para vender o seu design: estar bem. Sabe por quê? Porque dá para sentir quando uma pessoa não está bem. E isso vai transmitir para o seu cliente. Ao estar bem, você transmite bom humor e bom humor vende. Um fator psicológico muito importante no processo de vendas é que se a pessoa se sente bem, ela está mais aberta a comprar. Então, quando você chegar a um cliente com bom humor, vai transmitir isso para ele e, consequentemente, aumentar as suas chances de fechar o negócio. Acredite! Essa técnica vai te ajudar a vender design como nunca. Recentemente, por exemplo, eu quase perdi uma venda grande por causa de um dia que eu não estava tão bem. O meu dia estava totalmente cheio com vários probleminhas para resolver e eu acabei deixando o cliente perceber por muito pouco, mas eu percebi e liguei para ele no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, super animado e de bom humor. Essa simples atitude me ajudou a fechar o projeto. É só você parar para pensar um pouco. Lembra de todos os lugares que você foi e que tinha algum atendente, um garçom ou alguma pessoa que estava ali te atendendo, te recepcionando com um mau humor, por exemplo, ou te tratando mal ou simplesmente ignorando aquilo que você falava, e você vai entender. Com certeza você vai lembrar aquilo que você sentiu. E se você tiver de mau humor, o seu cliente vai perceber. Agora para pensar um pouco em todos os lugares que você foi e foi bem recebido. Com bom humor, com uma piada engraçada, enfim, de alguma forma você foi bem tratado e a pessoa que te atendeu, que te recepcionou, estava bem humorada, animada ou alguma coisa assim. Como você se sentiu naquela situação? É a mesma coisa com o seu cliente. Eu não estou falando de chegar lá extrovertido, espalhafatoso, falando alto, contando piada às vezes desrespeitosa ou alguma coisa assim. Não, eu estou falando de estar bem, de estar bem humorado, de estar animado, entusiasmado. Isso significa que você vai chegar lá com entusiasmo e o seu cliente vai perceber, porque esse entusiasmo vai transmitir para o cliente e o cliente vai usar isso para ter ideias junto com você e vai acabar se animando ainda mais para criar, para desenvolver esse projeto e colocar em prática. Mas atenção, esse entusiasmo e esse bom humor precisam ser genuínos. E se você fingir que está bem humorado, o cliente vai perceber. Então, antes de você ir atender esse cliente, esteja bem. Resolva os problemas que estiverem pendentes ou que estiverem te preocupando antes de marcar uma reunião com o cliente. Não vai para lá com problemas pendentes que estão te deixando mal, porque o cliente vai perceber. Ou você resolve esses problemas antes de atender o cliente, ou você deixa eles em casa. É mais difícil deixar em casa do que resolver. Então resolva os problemas depois. Fique bem consigo mesmo e aí então você vai atender o cliente. Essa técnica do bom humor é importante porque ela precisa preceder, ou seja, vir antes da próxima técnica, que é reciprocidade. É aqui que você vai precisar de uma caneta e você já vai entender por quê. A técnica da reciprocidade consiste em você gerar um vínculo
ou uma obrigação do cliente para com você. Em outras palavras, significa que no momento em que você usar essa técnica, o seu cliente se sente obrigado a te retribuir de alguma forma. Funciona da mesma forma aqui no canal. Eu separo um tempo da minha vida para me dedicar a ensinar conteúdos de alto valor para vocês, de graça, e alguns me agradecem comprando alguns dos meus cursos. Nesse caso, nem chega a ser uma técnica, mas sim um fluxo natural de retribuição. Inclusive, se você não sabe, eu tenho um curso fantástico de como vender design, onde eu ensino tudo o que eu aprendi em mais de 14 anos de carreira. Clica no card aqui em cima ou no primeiro link da descrição e compra agora. Uma forma muito simples de você usar essa técnica é com uma simples caneta. Como? Compra uma caneta bacana, diferenciada, pega o seu bom humor e vai atender o cliente. Quando chega lá, com o seu belo sorriso, ofereça essa caneta como um presente para ele. Inconscientemente, o seu cliente vai se sentir em dívida com você e vai querer retribuir de alguma forma, nesse caso, te contratando. É uma técnica muito eficaz e muito simples de aplicar nesse exemplo que eu acabei de falar. Nem sempre precisa ser uma caneta, pode ser um adesivo, pode ser um brinde, pode ser, sei lá, um chaveiro, não importa, pode ser qualquer coisa. Você pode inclusive marcar uma reunião com o cliente em um restaurante e você paga o almoço dele. É uma forma de usar essa técnica da reciprocidade. Pode ser um almoço, pode ser um café, uma caneta, um chaveiro, uma agenda, enfim, qualquer coisa que você entregue, que você presenteie o seu cliente e ele sinta essa necessidade de reciprocidade, ou seja, de retribuir aquilo que você ofereceu. Essa técnica, ela trabalha no inconsciente. Não é algo que você vai dar a caneta e o seu cliente imediatamente vai se sentir obrigado, não. É inconsciente que essa técnica funciona. Eu não posso garantir que elas vão funcionar 100% das vezes, porque existem vários fatores no meio do processo que influenciam a decisão final. Fatores e situações que eu explico no meu curso que não daria para ensinar em um único vídeo aqui no canal. Mas na maioria dos casos funciona sem nenhuma resistência. Até porque quem é que não gosta de ganhar coisa de graça? Lembre-se que o seu cliente é um cliente como você é em outras lojas. O mesmo que você gosta, ele também vai. Eu estou falando no sentido de atendimento, de preço, de qualidade, entre outras coisas. Mas em último caso, se não funcionar, ou caso o cliente não demonstre interesse, você vai usar a próxima técnica e que eu particularmente gosto muito, que é o desinteresse. Quando você vai muito ansioso ou desesperado em vender, o cliente percebe e você perde pontos de credibilidade, porque nessa área o cliente precisa de um especialista que resolva o problema dele. Se você mostra muito interesse, no sentido de desespero, o cliente não te dá atenção. Quantas vezes você já ouviu falar que as pessoas só dão valor quando perdem? Isso acontece porque existe um gatilho na nossa mente que é disparado quando a gente vê que vai perder uma oportunidade. Por isso, o desinteresse funciona tão bem. A forma como você aplica essa técnica eu já falei algumas vezes aqui no canal. Quem assistiu, comenta aqui que eu quero saber. Mas também é muito simples. Você só precisa de prática. Você vai fazer o seguinte: quando você chegar lá no seu cliente sem ansiedade ou desespero, você vai conduzir a reunião de forma centrada. Quando você fizer a proposta e o cliente não quiser, mesmo depois de você usar todas as estratégias disponíveis, haja simplesmente como se não quisesse atender. Em outras palavras, fala que você nem poderia estar ali atendendo ele porque tem agenda cheia, mas que ia abrir uma exceção porque o produto dele é realmente bom. Agradeça e vai embora com a confiança de que ele vai te ligar assim que você sair da loja dele. Eu já usei essa técnica inúmeras vezes e já contei algumas vezes aqui no canal também, tanto nos vídeos quanto nas lives, porque ela realmente funciona. A partir do momento que você mostra desinteresse da forma correta, não é mostrar desinteresse esnobando o cliente, é mostrar desinteresse profissional, um desinteresse que o cliente vai entender que você não poderia estar ali atendendo ele. Mas a partir do momento que você mostra isso, desperta no cliente um desejo, uma vontade de querer aquilo. E é assim que ela funciona. Eu uso essa técnica para praticamente tudo, seja para vender o meu design, seja para comprar algum produto, seja para vender o meu carro, seja para qualquer coisa. Funciona.
testa e depois você volta aqui para me falar. Assim como as outras técnicas, não é 100% garantido que vai funcionar, mas eu já fiz isso tantas vezes que eu nem lembro agora se alguma vez não funcionou. Se você seguir o processo de vendas, todos os passos, e usar as técnicas certas para cada cliente, essa com certeza vai funcionar. Em contrapartida, se você não sabe como fazer isso, clica no link e tem acesso ao melhor curso de como conseguir clientes de design que você vai conhecer. Essas 3 técnicas em conjunto vão funcionar muito melhor do que você simplesmente chegar lá, mostrar o seu design, dá um super desconto que você nem sabe por que está dando aquele desconto e sem saber o que está fazendo. Claro que, como eu já falei, existem vários outros fatores que interferem e influenciam todo o processo de vendas, como o que falar, como se portar, como apresentar uma proposta, como falar com o cliente, como estimular os desejos, como encontrar as dores do cliente, enfim, tem várias outras coisas que interferem. Essas 3 técnicas sozinhas, por si só, funcionam. Mas se você tiver toda uma base ao redor delas, vai funcionar muito melhor. Mas para isso, você vai precisar saber como seguir um processo de vendas do início ao fim. Clica no link e descobre como. Esse conjunto com essas 3 técnicas que eu acabei de falar é só uma das formas de vender design e fechar clientes. Testa aí e volta aqui comentar que funciona. Lembre-se, bom humor, um belo sorriso, animação, uma caneta de brinde e desinteresse. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.